amigas do Ter Saúde, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa que a gente faz com muito carinho e amor para que você tenha mais informações sobre saúde, cuide-se melhor, viva mais saudável e possa também ajudar os seus amigos, os seus parentes, os seus familiares. Então, se você gosta do canal, ajuda a divulgar, indica para alguém, manda essa aula para alguém. E se você não se inscreveu, eu não acredito, você não se inscreveu ainda no canal, então inscreva-se. Inscreva-se no canal, aperta o sininho, tudo aquilo que você sabe que faz o canal crescer e que mais gente possa ter acesso a essas informações que a gente vai passar aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o sonambulismo. O mistério do sono. Digo mistério porque ninguém sabe de onde vem o sonambulismo, né? Mas nós, durante essa aula, nós vamos aprender e você vai ter as dicas, né? E as pistas de onde ele pode vir. Você sabia, antes de mais nada, que o sonambulismo também pode ser chamado de hipnofrenose? Olha que nome chique, hipnofrenose. Você é sonâmbulo? Não, sou hipnofrênico. Muito legal. Bom, isso é só uma curiosidade, a maior parte das pessoas realmente chama de sonambulismo. É uma condição que durante o ciclo do sono, a pessoa levanta, caminha, fala, se movimenta e não está exatamente acordada, ela está dormindo e não se lembra de nada também. Então, isso acontece porque durante a noite é comum acontecer ciclos de sono, tem o sono não REM, o sono REM. E o despertar também passa por ciclos complexos, até que a pessoa esteja totalmente desperta. Vale lembrar que a ciência não explica exatamente, detalhadamente, nem o mecanismo de adormecimento, de dormir, e nem o mecanismo de despertar, tá? O que se sabe é que existem 3 etapas ou 3 processos do despertar. Existe o despertar autônomo, o cortical e o cognitivo. O autônomo é quando você começa a despertar o corpo. Aceleração, o coração começa a bater mais forte, a respiração se aprofunda, a pressão arterial também se eleva um pouquinho, e o metabolismo do corpo aumenta. Então, esse é o despertar autonômico, ou seja, do sistema nervoso autônomo, aquele que você não controla. Aí existe o despertar cortical, que é a parte do córtex, que aparece no eletrocardiograma, no eletroencefalograma, perdão, que começam as alterações cerebrais para a pessoa passar da parte de sono para a de vigília, que a gente chama, que é estar acordado. Então, começam a alterar as ondas cerebrais. E, por fim, o despertar cognitivo, onde a pessoa começa a ter consciência de que ela está acordada. Então, essas são as 3 etapas. O que acontece no sonambulismo? Um desajuste nesses níveis de despertar. A pessoa desperta uma parte e não desperta a outra. Então, ela consegue se mover, se movimentar, a pressão está ok para mantê-la em pé, ela consegue, o coração bate numa frequência tal que ela consegue caminhar, o metabolismo, mas só que a parte da cognição ainda não está acordada. Esse tipo de desajuste é chamado de parassonia. O que significa parassonia? É isso. Uma parte da função cerebral está ativa, está desperta, está em vigília, acordada, e a outra parte não. É isso que acontece no sonambulismo. Na manhã seguinte, o mais comum é que o sonâmbulo não lembre absolutamente nada que ele fez, nem que ele disse, nem onde ele foi. Então, existe uma amnésia, às vezes, na maioria das vezes, total e, eventualmente, parcial. Ele lembra alguma coisinha, mas não lembra tudo. Muito importante, sonambulia não é mentira, tá, gente? Tem gente que fala assim, o sonâmbulo está inventando. Não, não está. Inclusive, é bem comum. Só que é mais comum na infância. De 5 a 12 anos, para você ter uma ideia, a estatística é que é de 12 a 40% das crianças tem pelo menos um episódio de sonambulismo na vida. Ou seja, na infância é bem comum. Eu mesma era meio sonambulinha quando era criança. Minha mãe vivia me catando ali, sentava na cama, falava, cruzava as perninhas e estava dormindo. O mais comum é que a partir de 12 anos, na entrada da adolescência, isso desapareça completamente. E nos adultos, normalmente, essa estatística é de 0,5% a 0,4%, ou seja, muito poucos adultos têm sonambulia, né, ou são sonâmbulos. O sonambulismo também é mais comum, não se sabe por quê, no sexo masculino. Mais meninos têm, embora as meninas e mulheres também possam ser comprometidas.
Existe um componente genético. Os estudos mostram que 40% dos sonâmbulos têm pelo menos 2 parentes que já foram sonâmbulos. Então existe também, eles estão pesquisando, né? Embora não se explique direito, essas são é o que a ciência já sabe, ok? O sonambulismo, ele não acontece logo que a pessoa dorme, ele acontece mais ou menos 1 a 2 horas depois que a pessoa adormece. É diferente daquilo, às vezes, quando a pessoa está começando a dormir, que ela tem uma mexida, assim, dá a impressão que vai cair, ou mexe com a perna, isso não é sonambulismo. Sonambulismo, a pessoa adormeceu, 1, 2 horas depois, começa a acontecer o sonambulismo. A pessoa levanta, fala, vai para outros lugares. Acontece no sono que a gente chama de não REM, porque o sono REM, ele acontece mais no final do sono, que é geralmente quando a gente sonha e tal. Esse do sonambulismo é um sono anterior, até um sono um pouco mais profundo, que a pessoa está mais desligadona mesmo. Dura poucos segundos, até meia hora, 40 minutos no máximo. Não é uma coisa que a pessoa passa uma noite inteira sonâmbula. E termina o sonambulismo ou quando a pessoa é despertada ou quando ela volta a dormir. Vai para a cama, anda, fala, volta para a cama e terminou. Então, geralmente é de alguns segundos, minutos, até meia hora, no máximo 40 minutos. É o que é descrito na literatura. Bom, sintomas do sonambulismo, hoje todo mundo já sabe, né? A pessoa, muitas vezes, ela está com os olhos abertos. Ela começa a sentar, andar, falar, ela está com os olhos abertos, mas está com aquele olhar meio, que não é um olhar focado, né? Um olhar vago, disperso, que dá até uma certa aflição em algumas pessoas. Levanta, caminha pelo quarto, abre as portas, se move pela casa. É muito comum a pessoa repetir ações do dia a dia, né? Pegar uma jarra de água, abrir a porta da cozinha, algumas coisas simples que está ali refazendo o trajeto do dia anterior. Geralmente ela não responde quando alguém tenta conversar. Isso é uma coisa interessante, você testar se a pessoa que está sonâmbula, porque se você chama fulano de uma maneira dócil e, né, para não acordá-lo, se for sonambulismo ele não vai te responder, ele não vai, porque a cognição dele não está ligada. Fala coisas sem sentido, fala sozinho, então ele não vai falar com você, ele vai falar com os próprios pensamentos. Pode pegar objetos ou derrubar objetos e, importante, ele não se lembra de nada e se você acordá-lo no meio de um episódio de sonambulismo, ele vai ficar meio desorientadão, tá? A pessoa. Então, a pergunta sempre me faz, doutora Marta, o sonambulismo ele aponta para problemas maiores? Geralmente não, geralmente é um evento inofensivo. Ele é autolimitado, inclusive, passa sozinho, a criança, né, na fase, vai passando mesmo quando ela é criança ou quando ela é adolescente, vai passando. O principal risco são eventuais acidentes, né? A pessoa, por exemplo, está na cozinha, pegar algum objeto, se machucar ou bater em alguma coisa que está no caminho, tropeçar em alguma coisa que está no caminho. Esse é o maior perigo, mas o sonambulismo em si não significa a pessoa ter uma doença mental, ter uma doença neurológica e nem que vai desenvolver, né? O mais perigoso, e graças a Deus é muito incomum, é que a pessoa tenha comportamentos que colocam a vida em risco, como, por exemplo, querer pular pela janela ou pegar alguma coisa cortante, mas isso não é uma coisa muito comum no sonambulismo. O sonambulismo, de alguma maneira, ele tem o senso de autopreservação mantido, né? Então, a pessoa não tende a não se machucar, a não ser que for de uma maneira simples, tipo derrubou, bateu em alguma coisa da casa. Bom, existem estudos que investigam que crianças sonâmbulas ou que perduram o sonambulismo por muito tempo podem se tornar adultos mais propensos a desenvolver ansiedade. Ou que adultos que desenvolvem sonambulismo na fase adulta já sejam mais ansiosos, porque esse, inclusive, é um fator, a gente vai ver mais adiante na aula. Mas estão pesquisando aí, na verdade, nunca juntaram muito Lé com Cré, não. Aí pergunta, por que é sonâmbula a pessoa? A causa exata ainda é desconhecida, mas a gente já viu que tem um componente genético e, como ele acontece muito nas crianças, a ciência acredita que é um processo natural de amadurecimento do sistema nervoso central da criança. Então, ele está amadurecendo, dá uns tilt lá e acaba virando sonâmbulo de vez em quando, mas depois desenvolve, amadurece o sistema nervoso central e boa, tá? E aquelas pessoas que não são sonâmbulas quando crianças, podem ser sonâmbulos quando adulto? Pode. O sonambulismo em adulto,
ele é associado ao estresse. Muita ansiedade, muita tensão, momentos de tensão, né, de estresse físico ou mental, principalmente emocional, mental, né? Mas também pode ter um estresse, a pessoa trabalhou muito, fez muita coisa, está exausta, pode ter um sonambulismo. Privação de sono pode dar sonambulismo, eu sempre falo aqui o tanto que o sono é importante, hein, gente? Pesadelos, então pode acontecer que às vezes tem um pesadelo tão forte que desperta uma parte do cérebro, outra parte não desperta e a pessoa fica sonâmbula. Isso é muito comum, por exemplo, as pessoas gritarem ou falarem num pesadelo, pedir socorro, isso é um tipo de sonambulismo, tá? Enxaquecas, alguns tipos de enxaquecas podem cursar com sonambulismo. Trauma craniano, a pessoa caiu, teve um acidente, bateu com a cabeça, pode acontecer um sonambulismo nesse período por um desajuste neurológico. Febre muito alta, pode dar sonambulismo. Ingestão de excesso de bebida alcoólica, a pessoa desmaia, você dorme, entre aspas, por conta da sedação alcoólica, mas acaba acordando e está dormindo ao mesmo tempo por conta do efeito do álcool no cérebro. Bexiga muito cheia, então a pessoa pode atender ao chamado do corpo sem acordar. Olha que interessante, ela sabe que ela precisa urinar, ela sabe que ela precisa ir ao toalete urinar, então ela levanta, uma parte do cérebro faz ela levantar, mas a outra parte do cérebro fica dormindo. Isso é possível acontecer. A apneia do sono pode levar, porque a apneia é a falta de respiração, quando a pessoa para de respirar, e aí tem uma falta de oxigenação no cérebro. Essa falta de oxigenação também pode dar uma confusão cerebral que leva ao sonambulismo. Asma, pelo mesmo motivo, falta de oxigenação, e depressão. A depressão também pode alterar o bom funcionamento cerebral, a gente sabe, já até falou em aulas anteriores, que pode até a depressão a longo prazo levar às demências e Alzheimer. Bom, como é que é feito o diagnóstico de sonambulismo? Pela clínica. Chega alguém no consultório e diz, olha, meu filho acorda, fala, anda, a gente chama ele não conversa com a gente, fica com o olhar vago, e a gente já sabe que é sonâmbulo. Eventualmente, a polissonografia, que é um exame que a pessoa vai dormir no laboratório, no lugar que faz, para analisar como é que ela está dormindo, se o sono está sendo adequado, pode trazer alguma informação complementar, mas ela não é sine qua non, ela não é insubstituível para fazer o diagnóstico. E também o eletroencefalograma, que na grande maioria dos casos é absolutamente normal. Então também não traz muita coisa, mas a gente acaba fazendo até para descartar outras possibilidades, como convulsão e coisas assim. Tratamento. Bom, como ele é benigno, é uma coisa que é autolimitada, sara sozinha, e principalmente nas crianças, o que a gente acaba fazendo, na medicina tradicional, eles nem fazem muita coisa e espera e a criança vai sarar, né? Existem formas da gente melhorar a criança do ponto de vista da ansiedade, da nutrição, para que ela tenha, enfim, um sono mais calmo, mais tranquilo. Então, homeopatia, fitoterapia, óleos essenciais, melhorar a alimentação, dar menos açúcar para a criança, porque o açúcar é um excitante. Então, a gente acaba mudando o estilo de vida daquela criança para que ela possa passar por esse período de desenvolvimento cerebral, sair do sonambulismo e ir para a fase adulta sem nenhum problema. Inclusive, o sonambulismo não deixa sequela, tá, gente? O tratamento só é necessário, um tratamento mais assim, quando realmente a pessoa está em perigo, começa a fazer algumas atitudes que os parentes acham que pode colocar em risco a vida dela, né? Mas uma coisa muito interessante é fazer a tal da higiene do sono, que a gente já falou aqui várias vezes. Basicamente, manter mesmo os horários fixos de levantar, de dormir e levantar, para o corpo se habituar bem. Evitar atividades estimulantes antes de dormir, como, por exemplo, fazer ginástica muito pesada, assistir televisão, coisa muito triste, que te anima muito, jogar vídeo de videogame, aquela coisa muito que tem cor, que tem flash, que tem barulho. Não ingerir muito líquido antes de dormir, porque senão você tem que acordar para urinar ou você acorda dormindo para urinar, que é o que a gente já falou. Isso tudo faz parte da higiene do sono, tá, gente? Esvaziar a bexiga antes de dormir, não comer comida muito pesada antes de dormir, controlar a temperatura também do quarto, porque tem gente que tem uma tendência a se sentir desconfortável com a temperatura, por exemplo, muito quente, e aí uma parte do cérebro acorda, a outra não acorda por conta da temperatura.
Então, observe que tem gente que é mais sensível. Garantir que o quarto esteja escuro por causa da melatonina. A gente só faz melatonina no escuro e livre de ruídos, né? Quarto não é para ficar com coisa apitando. Sabe o celular? Não pode ficar com o celular do lado, tipo, toda hora que chega mensagem, fica zip, 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 alguma coisa. Aliás, celular, gente, não é para dormir do lado do celular, né? O celular tem onda eletromagnética, isso a gente já falou em outra aula. E, por fim, não ingerir bebidas alcoólicas e muito menos nenhum tipo de droga. Principalmente, já não deve fazer isso nunca, né? Antes de dormir, pior ainda. Existem técnicas de relaxamento que funcionam super bem, sobretudo para os adultos sonâmbulos. Meditação, acupuntura, psicoterapia e existem as homeopatias, os florais e os fitoterápicos, camomila, valeriana, melissa, capim-cidrão, coisas que vão te relaxando, porque na criança o sonambulismo está ligado ao desenvolvimento neuronal, mas no adulto ele está ligado à hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, tá? Medicamento mesmo só é usado, como eu disse, quando existe casos em que, enfim, a pessoa está fazendo coisas que a família acha que coloca ele em risco. Aí, os médicos tradicionais podem entrar com sedativos mais fortes. Via de regra, não é o caso, mas antidepressivos, indutores de sono, pode ser, tá? Existem raros casos em que o sonambulismo está associado a doenças, como apneia, refluxo, febre. Aí é muito mais simples, né? Só você tratar a doença, o sonambulismo que é decorrente dele sara. É como se o sonambulismo fosse um sintoma a mais daquela doença. O sonambulismo, ele tem essas crendices, tem umas crendices, né? Eu que sou de Minas, então o pessoal lá de Minas é assim, não pode acordar o sonâmbulo, senão ele morre. Não pode acordar o sonâmbulo, senão ele piora, né? Bom, isso é crendice, tá, gente? Mas não é bacana despertar o sonâmbulo. Por quê? O coitado vai ficar totalmente perdido. Geralmente ele acorda meio sem saber onde ele está, meio confuso. Então é ruim, é uma sensação ruim para o sonâmbulo. Então o ideal não é gritar com o sonâmbulo, tentar acordar ele. O mais interessante é você conduzir devagarzinho, vamos voltar para a cama, vamos dormir, colocar na cama e boa. Porque senão você vai assustá-lo ou vai assustá-la e não vai contribuir com nada. É uma crendice achar que vai ter um problema maior, mas não vai ajudar em nada você ficar gritando ou assustando o sonâmbulo, tá? Então, evite estimulá-lo demais, vai conduzindo com doçura e põe para dormir. Se ele despertar, que se desperte de uma maneira calma, tranquila. Oi, você está em casa, vamos voltar para a cama. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que eu era sonâmbula, às vezes, como eu balançava na cama, eu batia a cabeça no espaldar da cama, assim, e eu acordava meio assustada. Então, eu sabia que eu estava sentada, mas, enfim. Então, não ajuda muito você ficar acordando e sacudindo o sonâmbulo, tá? Então, toque o sonâmbulo suavemente, volta para a cama e pronto, acabou. Cuidados para proteger o sonâmbulo. Se você tem um sonâmbulo em casa, evite deixar banquinhos, sabe aqueles quartos que tem banquinho, que tem aquelas coisinhas de decoração? Evita deixar copo de vidro perto da cama ou objetos que possam cortá-lo, machucá-lo. Evita tapete, onde ele possa escorregar. Tenta colocar, sabe aquelas telinhas, se você mora num apartamento, colocar aquelas telinhas que a gente usa para, geralmente, quando você tem pet, para o pet não cair, né? Eu acho que é uma segurança que vale a pena, principalmente se a criança for pequenininha, e acho que vale a pena grades de proteção e telinha, pelo menos. Você pode trancar a porta do quarto para não deixar, se o sonâmbulo resolver sair. Ou, por exemplo, você mora numa casa que é um sobrado, e aí não tem jeito, você tem medo da pessoa começar a descer a escada e cair. Tranca a porta do quarto, então, até resolver essa história, tá? Esses são cuidados para realmente evitar que se machuque. E evitar de tudo para que ele tenha acesso à escada. Você pode também, se não quiser trancar a porta, colocar uma grade na escada, que nem a gente coloca para bebê não cair. Também é uma possibilidade, tá? Guardar faca, tesouro, objeto cortante, deixar tudo fora
deixar o chão livre de brinquedo, por exemplo, para a pessoa ter skate, guarda o skate em outro lugar, não deixa o skate, ou então o brinquedo das outras crianças, tem um filho menor, não deixa lá. E deixar luzes instaladas, sabe aquelas luzes que se acendem com movimento? Isso é interessante, porque aí se o sonâmbulo começar a andar, as outras pessoas da casa vão perceber que ele está andando, porque as luzes começam a acender com o movimento. Isso é bem interessante. De qualquer maneira, o sonambulismo, gente, é uma coisa benigna, passa sozinho, na infância é mais comum, é autolimitada, criança cresce, tende a acabar. Se for começar na fase adulta, é só ver o que está acontecendo com esse adulto. Está estressado, não está dormindo bem, não está comendo direito, vamos tratar esse adulto, porque o sonambulismo, como a gente diz em Minas, sara sozinho. A gente dá uma ajuda, mas ele realmente é uma coisa muito benigna, graças a Deus. Não tem sequela, não tem nada na cabeça, os exames geralmente são normais, então pode ficar tranquilo, viu? Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se você gostou, encaminha para alguém. Tem um amiguinho que é sonâmbulo? Tem alguma amiga que tem um filho sonâmbulo? Manda essa aula para ela. Indica o Ter Saúde para quem você gosta, que a ideia é essa, é ter saúde. Inscreva-se no canal, eu quero te agradecer muito pela sua presença, é muito bacana ter você aqui e dizer que a gente faz isso de coração, com muito carinho, com muito amor, para que você possa ter conhecimento sobre saúde, para cuidar-se bem e viver melhor. Um beijo no seu coração e até o próximo Ter Saúde.